a isso. Eu tenho uma boa notícia para vocês. E esse é o título da minha mensagem. Há uma boa notícia. Você consegue ver? É uma pergunta. Há uma boa notícia. Você consegue ver isso? Sabe, no mundo em que vivemos, o que mais nós ouvimos e o que mais nós vemos são más notícias. São más notícias, é o que mais nós ouvimos todo o tempo. Para o lado que nós olhamos, nós encontramos e vemos más notícias. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje. A notícia é uma notícia boa. Deixa eu ser porta-voz de Deus nessa manhã, na tua vida, para a tua alma, para dizer que Deus separou uma boa notícia para você. Estão comigo? Estão comigo, igreja? Deus separou uma boa notícia para você. Eu quero ler o texto que está em Mateus no capítulo 28, versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo. Depois do sábado, no domingo, ainda de madrugada, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande temor de terra, pois um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra da entrada e sentou nela. Seu rosto brilhava como relâmpago no céu, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e caíram como se tivessem morrido. O anjo então disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei quem vocês estão procurando. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Vamos parar o texto aqui nesse ponto. Imagina um anjo descer, e aí você pensa, pronto, agora vem uma boa notícia. Mas a primeira notícia que o anjo diz é: ele não está aqui. Aquele que vocês estão procurando não se encontra, não está. Você já viveu isso na sua vida, quando você chega esperando algo e a notícia que você recebe é: não está aqui, não chegou, não é o tempo, não é a hora, não está aqui. Mas o anjo não parou, ele continuou dizendo: ele ressuscitou dos mortos, exatamente como disse que faria. Venham e vejam onde o Senhor foi colocado. Agora, sejam rápidas e digam aos discípulos que ele ressuscitou e que está indo adiante deles para Galileia. Vocês o verão lá. É isso que eu tinha para dizer. E elas deixaram o túmulo rapidamente, com medo, mas também felizes, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, mais um de repente, Jesus veio para encontrá-las e cumprimentá-las. Elas se aproximaram dele, se ajoelharam e o adoraram. Que texto tão maravilhoso! Deixa eu contextualizar ele um pouco para você. Talvez você não tenha familiaridade um pouco com a cena da morte, do sofrimento e morte e ressurreição de Jesus. Eu quero te contextualizar um pouco. Esse texto estava acontecendo nos primeiros raios do sol de domingo. Era a primeira luz. A Bíblia diz que ainda era de madrugada. E tudo acontece no início do primeiro dia da semana, quando os primeiros raios de luz começam a brilhar sobre as Marias, sobre os discípulos, sobre o túmulo. Mas sabe, essa não era a primeira luz visível apenas. Essa era a primeira luz na escuridão de um final de semana terrível que eles estavam vivendo. Na sexta-feira, Jesus é crucificado, Jesus é morto. O sábado inteiro, um silêncio ensurdecedor. Dúvida, medo, dor, lamento, luto. Que final de semana é esse para fazer um feriado? Mas no domingo, quando elas ainda estavam caminhando com dor, tristeza e luto, porque queriam visitar o túmulo do seu mestre, elas foram as primeiras a chegar, e na primeira luz do dia, elas começaram a viver algo que elas nem imaginavam que viveriam. Sabe quando você começa aquele dia, e ele começa de um jeito, e você não tem ideia de como o dia vai terminar? Ou quando o dia termina e você olha para trás e diz: meu Deus do céu, se hoje de manhã eu soubesse que meu dia ia terminar dessa maneira, eu não imaginava que tudo isso ia acontecer. Essa noite de escuridão
que elas viviam, que o sol rompeu, era nos seus corações, porque era a noite e a escuridão dos seus sonhos, a noite e a escuridão dos seus planos, a noite e escuridão da esperança de um futuro. Elas estavam vivendo toda dor, toda escuridão, porque o filho, o irmão, o amigo, o mestre havia sido retirado deles à força. Aquilo que eles mais amavam havia sido arrancado dos seus corações. A pessoa que eles mais amavam estar perto, e não representava apenas uma pessoa boa ou o Messias, para eles representava muito mais, era a esperança do futuro deles. Todas as suas vidas, dos seus discípulos e seguidores, havia sido modelada e formada para viver o futuro com o Mestre, a esperança da glória com o Mestre, e tudo foi arrancado deles, à força. Você já se sentiu assim? Já se sentiu isso dentro de você? Como que os seus sonhos, os seus planos, a sua esperança foi arrancado, tirado à força de dentro de você? A vontade de viver, a vontade de continuar. Já sentiu como se a vida estivesse sendo tomada das suas mãos, arrancada sem você querer, do seu coração? Alguém que partiu e quem sabe levou um pedaço de você embora. Talvez um casamento que acabou e levou os seus planos de uma vida junto embora. Assim estavam todos, perdidos, desiludidos. Era mais do que tristeza, era um sabor amargo na boca e um buraco na alma. Alguém já se sentiu assim? Mas aí um novo dia começa. O primeiro dia da semana, porque deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que a dor pode durar um momento, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Talvez você esteja aqui hoje só para ouvir isso. A dor pode estar durando um momento, mas fique tranquilo, descanse nos braços de Deus, porque Ele prometeu que a alegria sempre viria ao amanhecer. E talvez alguns de nós estão aqui vivendo um momento de escuridão nos seus sonhos, um momento de escuridão nos seus planos, um momento de escuridão nas suas vidas, mas saiba, a luz de Jesus está prestes a raiar na sua vida. Alguém crê comigo? O novo dia começa, e aquele dia reservava para essas mulheres algo que elas não podiam imaginar. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do que eram ou do que significava ser uma mulher no Novo Testamento, no momento, nos dias de Jesus, que era completamente diferente, pasmem, dos dias do Antigo Testamento. Nos dias do Antigo Testamento haviam juízas, haviam mulheres levantadas para colocar a ordem no caos. O testemunho de uma mulher valia, mas sabe, nos tempos de Jesus, esses chamados fariseus, mestres da lei, doutores da lei, que criavam leis próprias que Deus não tinha ordenado, acabaram com a voz das mulheres. As mulheres eram naturalmente desacreditadas. Não eram como hoje nós vemos mulheres justas, piedosas, fiéis. Na verdade elas eram, mas elas não eram vistas assim, virtuosas, verdadeiras. Nos dias de Jesus, elas eram vistas como naturalmente injustas, naturalmente infiéis. Por natureza, eram vistas como mulheres e pessoas desvirtuadas, naturalmente falsas. E era por isso que o testemunho de uma mulher não valia na frente de um juiz. O testemunho de uma mulher não era válido na frente de um juiz nos tempos de Jesus. Você não acha isso lindo e maravilhoso, sabendo desse contexto agora? Que foram as mulheres as primeiras a receberem a boa notícia? Você não acha isso maravilhoso? Maria Madalena e a outra Maria foram as primeiras a receberem a boa notícia. Foram as primeiras a se encontrar com o Mestre ressuscitado. Sabe, elas estavam presentes no Gólgota, na montanha em que crucificaram Jesus. Elas estavam lá com Jesus. Elas também estavam presentes quando colocaram Jesus no túmulo e fecharam a pedra. Que presente de amor tão maravilhoso que o Mestre havia preparado para elas. As mesmas mulheres que estiveram com Jesus na dor foram as mesmas mulheres que viram o Cristo ressuscitado primeiro, no mundo todo. Não foram homens,
piedosos e justos. Não foram mestres da lei, pastores, religiosos. Foram as mulheres que estavam com Jesus, as que eram vistas como naturalmente injustas, naturalmente desordeiras. Foram elas as primeiras que experimentaram a alegria e a ressurreição. Sabe, eu não sei para você, mas isso me diz algo, não a respeito das mulheres, mas me diz algo a respeito do evangelho que Jesus veio trazer. Me fala mais a respeito de Jesus do que a respeito das mulheres. O fato de mulheres, e dessas mulheres terem sido as mulheres que receberam a primeira boa notícia, o fato de terem sido mulheres a verem primeiro o Jesus ressuscitado, fala mais sobre Jesus e a sua boa notícia do que as pessoas que a ouviram e viram. Fala que a boa notícia de Jesus, ela não é quantificada, calculada, medida ou regulada por status social, ou por aquilo que o mundo diz que é certo, ou por aquilo que o mundo acredita ao nosso respeito. A boa mensagem do Evangelho de Cristo começa para os menores, ou para aqueles que o mundo acha que é menor, até os maiores, para os mais novos, até os mais velhos. Há uma boa notícia, e eu me encaixo na boa notícia. O que isso tem a ver? Sabe, talvez eu estou falando aqui para pessoas que acham que não são dignas da boa notícia de Jesus nas suas vidas. E deixa eu te falar uma coisa, nós não somos mesmo. Mas essa é a boa notícia. Mesmo indignos do sacrifício de Cristo, Ele nos acessa com o seu sacrifício, porque essa é a boa notícia. É isso que significa graça. Não são os grupos perfeitos, nem os santos, nem os X, Y, Z. A boa notícia que Jesus ressuscitou é para todos nós, é para causa e efeito em nós. E esse efeito é nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, no nosso futuro, na nossa esperança. Agora, ao ler a história dessas duas primeiras pessoas do mundo, que encontraram a tumba vazia e Jesus ressuscitado, 3 coisas para mim se destacam do texto. 3 coisas sobem no texto, que eu preciso fazer algumas perguntas para ele, e eu gostaria de olhar para essas 3 coisas hoje, crendo que são também desafios, e crendo que esses desafios são também chamados para mim e para você. Creem? Porque Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que fomos salvos e fomos chamados. Não alguns salvos e outros chamados, mas diz que quando fomos salvos, também fomos chamados e escolhidos por Cristo. Então eu quero olhar para esse texto, para esses desafios que essas 2 mulheres tiveram, como um chamado de Deus para a nossa vida. Estão comigo? Bora! Diz o seguinte: o primeiro desafio que essas mulheres receberam é que elas foram desafiadas a crer. Como assim? Foram desafiadas a crer. Aquilo que elas estavam vendo era tão alucinante que só podia ser bom demais para ser verdade. Um ser angelical, que o seu rosto brilhava como se fosse um relâmpago no céu, desses que colocam medo mesmo na gente, que a gente olha de longe e diz: eita, vou recolher as roupas, eita, vamos fechar a casa. Desses que brilham tanto que se a gente saiu de carro e a gente começa a ver isso no céu, e fechar as janelas, tem que voltar, está tudo certo, desliga a eletricidade da casa, porque a coisa vai pegar. Um ser angelical, que o seu rosto brilhava como relâmpagos no céu, a sua roupa era branco como a neve. Você está dizendo: tá, o que tem uma roupa branca? Tem um monte de roupa, gente branca aí, ó, branco. Vocês sabem que não existia roupa branca naquela época, né? Porque para uma roupa ficar branca desse jeito, ela não sai assim do algodão que você está vestindo. Ela passa por produtos químicos, ela passa por clareamento, ela passa por tinta. Não existia isso. As roupas eram brancas como neve. Tão forte, tão poderoso, que removeu uma pedra. Mas o que tem em empurrar uma pedra? Essas pedras, os historiadores contam que algumas delas precisavam de pelo menos 20 homens para retirar. Ele retira sozinho e ainda tira a onda e senta em cima. E fica lá balançando as perninhas, esperando
as Marias chegarem. Tão assustador era a presença desse ser angelical, que os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus, esses soldados, a Bíblia diz que caíram como se estivessem mortos. O que significa? Desmaiaram de medo. Desmaiaram de tanto medo. Os seus olhos não conseguiam assimilar tudo aquilo. Era uma cena de filme de ficção. Era bom demais para ser verdade. Você já viveu isso com Deus? Algum momento na sua vida você disse que é bom demais para ser verdade. Isso aqui não pode ser verdade. Talvez hoje é o dia que você precisa lembrar de quando você olhava e dizia: Deus, isso aqui é bom demais para ser verdade. Porque os dias que seguiram, quem sabe foram dias de dor e de tristeza e de luto, e te fizeram esquecer dos dias em que o Senhor fez algo tão poderoso na tua vida, que você disse: isso aqui é bom demais para ser verdade. Uma cura tão maravilhosa na mente ou no coração, uma salvação tão gloriosa, um impacto na presença de Jesus, que nos faz pensar: isso é bom demais para ser verdade. Mas sabe, o anjo lembrou a elas da promessa de Jesus e as colocou diante da realidade de uma tumba vazia. O anjo deu uma força para elas no desafio de crerem, o mesmo desafio que eu e você temos todos os dias. Não aqui no domingo, onde tudo é lindo e maravilhoso, onde as luzes estão muito bem planejadas, as músicas são lindas e tocam o nosso coração, onde nós estamos mergulhados na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, não nesse dia, mas na segunda-feira. Nós somos desafiados a crer na segunda-feira. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou dos mortos, exatamente como disse que faria. Sabe, o exatamente como disse que faria é aquilo que nos ajuda no desafio de crermos. Porque se algo de bom acontece, e o Roninho, que estava esperando um carro lindo e maravilhoso, ele compra o carro, e ele vem mostrar, e eu olho para ele, olho para o carro e digo: Roninho, eu sabia que tu ia ganhar, eu sabia que ia dar certo. O Roninho olha para mim e diz: fácil, você está vendo o carro? Você está vendo a cor do carro, você está sentindo o cheiro do carro, é muito fácil dizer depois que aconteceu. Mas Jesus prometeu muito tempo antes de acontecer. Ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos não queriam ouvir, porque o fato é que antes dele ter dito isso, ele disse que ele precisaria ser morto, crucificado e sofrer pela humanidade. Então isso fez com que os ouvidos dos discípulos se tapassem e dissessem: lá, não quero ouvir notícia ruim. Jesus, eu não quero ouvir notícia ruim. Mas Jesus prometeu que retornaria, e o anjo foi aquele que disse: eu não avisei? Ele não disse? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou exatamente como ele disse que faria. Lembrem-se, eu desafio vocês a crerem. Jesus não está mais aqui. Sabe, há vezes em que a boa notícia para você será que Jesus não está mais ali. Você ouviu isso? Há vezes na sua vida em que a boa notícia para você naquele momento vai ser que Jesus não está mais ali. E nesses momentos nós somos desafiados a crer, porque nós procuramos em lugares e nós dizemos: eu preciso encontrar Jesus. Será que Jesus está nesse negócio aqui? Será que agora aqui nesse relacionamento com certeza Jesus está? Não, mas com certeza aqui nesse projeto com certeza Jesus está. E você procura e você não o encontra ali. Isso também é a boa notícia de Jesus. Não procure Jesus aonde Ele não deveria estar. Não procure Jesus em lugares de morte, porque Ele não está mais morto, Ele está vivo. Não procure Jesus em lugares de dor e pranto. Mas
Eu sou levado a viver dias de pranto? É claro que sim. Jesus não está comigo? É claro que está. Jesus não está mais na morte, Ele venceu a morte, mas Ele está contigo durante o teu luto, para que você passe. E é por Ele ter vencido a morte que Ele pode dizer: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não procure Jesus em lugares aonde Ele não está. Jesus está comigo, vivo, quando passo por momentos de desespero. Está comigo vivo quando atravesso momentos de crise que podem me destruir. Está comigo vivo para me lembrar que a tumba está vazia e que Ele cumpriu o que prometeu na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida da minha igreja, na vida da minha comunidade. A tumba vazia nos coloca cara a cara com a realidade de que se eu estou aqui vivendo o que estou vivendo, é graças à boa notícia de que Cristo ressuscitou. Elas foram desafiadas a crer, assim como eu e você somos desafiados a crer todos os dias. Cada palavra do anjo era um chamado para acreditarem. Sabe, ainda existem muitas pessoas que acreditam que as promessas de Deus para elas são boas demais para serem verdade. Jesus disse: eu vou sofrer, eu vou morrer por vocês, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. A maioria dos discípulos disseram: é bom demais para ser verdade, vamos embora. É bom demais para ser verdade. Não era verdade. Os meus sonhos foram embora com Cristo, o meu futuro foi embora com Cristo, os meus planos foram embora com Cristo. Tudo acabou, era bom demais para ser verdade. Há pessoas que seguem a Jesus, mas acreditam que as promessas dele são boas para Débora, para o Caio, são boas para o Rodrigo, para a Ana, mas não são boas para si mesmo. São boas demais para acreditar. Sabe, cada palavra de Deus aos domingos, cada palavra de Deus nos grupos, cada palavra de Deus através do louvor e adoração, são lembretes e auxílios para que nós possamos crer. Essa dúvida só pode ser apagada com a nossa decisão de crer na verdade de Deus. Hoje você está sendo desafiado a crer. Deixa eu te falar uma coisa, Will, eu escuto todas as mensagens, eu busco a Deus, mas sabe, o tempo de dor está demorando demais, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais esperar. Eu achei que ia demorar só um mês, mas já são 6 meses, já é 1 ano, eu estou nessa crise, eu não sei mais o que fazer. Nós somos desafiados a crer todos os dias. Nós somos desafiados a crer como essas mulheres foram desafiadas a crer, e a decisão foi delas. A tumba estava vazia, o Cristo ressuscitou. No que você vai crer? Eu não creio que tem mais solução. No que você vai crer? Segundo desafio para essas mulheres, e também para mim e para você, estamos? Ok, 3 estão. Estão comigo, igreja? Amém, vamos. Foram desafiadas a compartilhar. Assim que descobriram que Cristo havia ressuscitado, a sua obrigação maior era proclamar, era anunciar, era compartilhar com outros. O anjo disse: vão e digam. Vocês já sabem, agora vão e contem para os discípulos, vão e digam para eles. Esse é o primeiro mandamento que recebemos quando nós descobrimos a maravilha de que Jesus Cristo venceu a morte na nossa vida. Esse é o primeiro mandamento que recebemos dele quando encontramos o seu amor. Amamos compartilhar aquilo que é bom, sim ou não? Nós não estamos o tempo todo com as coisas boas que nós vivemos na vida compartilhando com quem nós amamos. Nós descobrimos uma comida nova, então a gente compartilha a receita da comida nova. Nós descobrimos uma série nova, então nós compartilhamos. Mate, você tem que ver essa série, cara, você vai amar, você vai pirar no negócio, é muito legal. Nós queremos compartilhar aquilo que é bom, sim ou não? Olha, descobriu uma academia de CrossFit nova. Eu não, mas vocês fiquem à vontade. Eu descobri algo, eu preciso compartilhar. Nós amamos compartilhar aquilo que é bom.
uma dieta, um médico, uma comida. Nós queremos compartilhar com as pessoas aquilo que nos faz bem. A primeira coisa que essas mulheres foram desafiadas a fazer é se tornarem testemunhas do poder de Deus, testemunhas de que Jesus cumpriu o que prometeu, testemunhas de que Ele venceu a morte de fato, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que levou sobre si as nossas maldições, testemunhas de que estamos conectados finalmente com Deus, de que podemos amar porque Cristo nos amou primeiro. Sabe, eu e você, através do domingo de ressurreição, somos desafiados pelo próprio ressuscitado a compartilharmos o Cristo em nós, que é a esperança da glória futura. O anjo disse: eu te desafio a compartilhar. Sabe, tem pessoas que só se movem por desafio. Eu tenho amigos pessoais e de ministério que dizem, sabe, não tem nada que me motiva mais, porque sabe, essas são as conversas entre pastores às vezes, é dizer, cara, como é que você passa por um dia que não está muito legal, como é que você mantém a fé, e ele diz, sabe, para mim o que mais me impulsiona a fazer é alguém chegar para mim e dizer, duvido. Alguém é assim? Tem alguém aqui assim? Duvido. Eu amo que na nossa equipe de voluntários e líderes, nós temos uma família, e eu nunca tinha visto isso, e eles falam assim uns com os outros, quando eles querem pedir alguma coisa, e eles chegam e dizem, duvidei tu me trazer uma taça de sorvete de baunilha, com nozes e cobertura de caramelo, e é quase que um desafio interno deles, e é assim que eles fazem, aí a pessoa vai lá e faz, eu acho. Eu duvido, eu te desafio. Não tem brincadeiras assim entre adolescentes e crianças? Te desafio. Te desafio. Sabe, quem muito foi perdoado, muito ama. Jesus disse isso em Lucas no capítulo 7. O quanto você acha ou você sabe que foi perdoado? Qual é o tamanho da dívida que você sente que tinha? De quais lugares Jesus te salvou? Eu te desafio a compartilhar o que Ele fez na tua vida. Eu te desafio, o anjo disse. Marias, eu desafio vocês a compartilharem o que Deus acabou de fazer com Jesus. Eu desafio vocês a compartilharem para uma multidão de seguidores que estava decepcionada, achando que Jesus continuava morto. Eu desafio vocês a compartilharem com todas as pessoas que vocês conhecem que o Cristo ressuscitado mudou a vida de vocês. Eu te desafio, Igreja Zoe, a compartilhar com os familiares e dizer, sabe, eu tenho que te apresentar algo que mudou a minha vida, que revolucionou a minha história. Eu ainda passo por momentos de dor, eu ainda passo por luto, eu ainda passo por desafios, mas sabe de uma coisa? O Cristo que ressuscitou me desafiou. Eu te desafio a te tornar uma testemunha de Cristo. Isso aqui não é só uma palavra para domingo, para encher o tempo de domingo e ser bonito. É um desafio. Eu te desafio, André, a ser o melhor proclamador em Balneário Camboriú. Eu te desafio, Cainã. Eu desafio a Igreja Zoe. Jesus está dizendo através do anjo, eu te desafio. O terceiro e último desafio para essas mulheres, mas também para nós, é que elas foram desafiadas a reconciliar. Atenção a isso. Elas foram desafiadas a reconciliar. O texto diz que quando foram desafiadas a compartilhar, no versículo 8 e 9, eu não sei se nós temos, mas diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Atenção agora. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Parênteses, porque eu já mudei de ponto. Mas vocês viram que elas saíram correndo para se tornar proclamadores do Cristo, sem ter visto o Cristo?
Primeiro, elas saíram correndo, porque foram desafiadas a se tornarem testemunhas e aceitaram o desafio. Depois, no meio do caminho, Jesus se aproxima e vem ao encontro delas e diz: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Jesus deu um salve para os paulistas: salve. Jesus deu uma saudação, diz, é como um: oi, tudo bem? Sou eu aqui, salve. A palavra que Jesus disse foi, no grego original, kairete. E kairete é uma palavra comum, era uma palavra comum para saudar alguém. Era normal, era muito comum. Mas o sentido literal dessa palavra significa literalmente reconciliado. Olha que loucura! A saudação que Jesus deu significa literalmente, é reconciliado. Não tem isso? Em São Paulo, em alguns lugares, diz salve. É uma saudação. Mas a gente sabe que a palavra salvar tem um significado, certo? Ela significa literalmente alguém que é salvo, alguém que vai ser salvo. A palavra que Jesus usou significava literalmente reconciliado. Ao saudar as mulheres, Jesus estava declarando a verdade mais poderosa do universo. E atenção a isso, ele estava declarando o motivo pelo qual ele passou pelo julgamento falso, o motivo pelo qual ele passou pelo castigo, o motivo pelo qual ele passou pela dor, o motivo pelo qual ele passou pelo sangue, pelo abandono, pelo sofrimento e pela morte. Jesus estava declarando a elas: venham a mim, filhinhas reconciliadas com o Pai. Ele estava dizendo: reconciliei todos vocês com o Pai, através do meu amor, através da minha dor. Eu paguei o preço que era preciso para que vocês fossem reconciliados com o Pai. Sabe, a pessoa que se encontra com Cristo ressuscitado também encontra uma vida reconciliada, uma vida reconectada com o Pai, reconectada com o seu Criador. Não há vida lá fora sem a reconciliação com o Criador. Não há pelo menos uma que vale a pena ser vivida. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da boa notícia. A boa notícia é que eu e você, pecadores como somos, injustos como somos às vezes, perturbados como somos às vezes, infiéis como somos às vezes, nós, seres humanos comuns, por causa de Cristo, que sempre foi justo, sem pecado, sem mancha, Ele nos reconectou, Roninho, com o Pai. Nós temos acesso ao Pai, não porque nós podemos ter, não porque as nossas boas obras nos permitem a ter, porque não tem boa obra no mundo que nos faça acessar o coração do Pai. Existe só uma boa obra, e a boa obra se chama Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia. Esse é o poder do Evangelho, essa é a boa notícia para mim e para você. Nós somos reconectados com o Pai eternamente. Você tem acesso a Ele do jeito que Jesus te criou. E é por isso que eu digo, como o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo até o fim. Deus nos aceita através da fé em Jesus Cristo, do começo ao fim. Vocês entendem por que é tão importante aceitar o desafio de crer? Vocês entendem por que é tão importante aceitar o desafio de compartilhar? Porque através desses desafios nós recebemos a boa notícia de Deus em nós. É por meio de Jesus que somos reconciliados com Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. Hoje eu preciso dizer para alguém que está aqui: há uma boa notícia para você, e Cristo ressuscitado é a boa notícia para mim e a boa notícia para você. Há uma boa notícia. A Páscoa é a boa notícia de que fomos amados. A Páscoa é a boa notícia de que fomos aceitos. A Páscoa é a boa notícia de que fomos abraçados nos seus braços de amor. Ei, não quando estávamos bem, não quando nos achávamos bons,
não quando nos sentíamos limpos, mas quando nós ainda estávamos sujos, ainda nos sentíamos perdidos, ainda nos sentíamos devastados. Cristo não morreu por santos, Cristo morreu por pecadores. E eu não sei para você, mas para mim isso é uma excelente notícia. Não importa o que o mundo diz sobre você, mas o que Cristo disse, quando ressuscitou. E o que Cristo disse quando ressuscitou é: Ágata e André, vocês são reconciliados com Deus. Ágata e André, há uma vida nova para vocês, porque eu acabei de conquistar na cruz. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as circunstâncias dizem, eu digo: reconciliados, reconectados, amados, abençoados, escolhidos, prósperos, filho e filha. Eu não sei o que as coisas de fora falam no teu ouvido ou estão falando nessa semana. Eu não sei quais são as notícias que você tem ouvido durante a semana. Ou pior, eu não sei quais são as notícias que você tem ouvido e permitido que façam parte da sua vida, acessem a sua alma e se estabeleçam como uma verdade mentirosa. Eu não sei quais são, mas deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui hoje, nessa manhã de domingo de Páscoa, para descobrir que as verdades que o mundo diz ao seu respeito não valem nada. O que vale é o que Cristo disse quando ressuscitou. E Ele disse: reconectados, reconciliados, amados, aceitos, filhos e filhas, amigos e amigas. Sabe, hoje eu sinto que Jesus deseja abraçar pela primeira vez novas pessoas. Eu sinto que pela primeira vez, para algumas pessoas, Jesus precisa dizer: sabe de uma coisa? Eu me sacrifiquei para poder te dizer: você é aceito, você é reconciliado, você é amado, você é amada, você não é um acaso. O não aborto que você viveu não foi um acaso, não foi uma casualidade, foi a minha mão sobre você, porque eu te escolhi, eu te planejei, eu te plantei. A vida que você viveu te trouxe até aqui, porque eu te quero para mim. Eu sinto que Jesus nessa manhã precisa dizer isso, abrir os seus braços e abraçar pela primeira vez pessoas que precisam dizer: Jesus, eu quero te aceitar na minha vida, eu quero permitir que o Cristo ressuscitado acesse o meu coração. Sabe, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os poderes dessa terra, nem os poderes do universo, nem os poderes espirituais, nem a espada, nem a fome, absolutamente nada tem poder de nos separar do amor de Cristo Jesus, que é nosso através dele. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Deixa eu falar isso de outra maneira. O ser humano, de forma geral, acredita que a vida eterna, a vida no pós-vir, depende de uma coisa. Como que se a salvação eterna fosse uma grande corrente pendurada ao céu, que toca até aqui a terra. E que se eu me agarrar firme nessa corrente e segurar o máximo que eu puder nela, e eu aguentar os ventos que esse mundo vai fazer eu me balançar, e eu aguentar a dor, e eu aguentar o sofrimento, e eu me agarrar nela fazendo boas obras, e eu me segurar nela, se eu aguentar firme até o fim, no final eu vou ser salvo. É assim que o ser humano acredita em salvação. Deixa eu te falar, isso não pode estar mais longe da verdade. Se você quer pegar o exemplo da corrente, a salvação pode ser sim uma corrente, mas não nessa analogia. É uma corrente que segura uma âncora que está cravada no fundo do mar, e nós somos um barco que estamos presos a essa corrente, mas na verdade quem nos tem presos, quem nos tem segurados é a própria mão de Jesus. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa esperança. Você não tem que aguentar o vento balançar, porque nitidamente nós não damos conta. É Ele que nos segura firme, é Ele que nos segura forte. Não é sobre o que você fizer, não é sobre como você viver, é sobre o que Cristo pode fazer por você. Não é sobre eu ter
poderes mágicos e agarrar na salvação, é sobre a salvação agarrar em mim e dizer: ei, eu estou disponível para você, eu estou disponível para a tua família, eu estou disponível para mudar a tua vida aqui na terra e na eternidade. Jesus é a âncora da nossa vida. Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Eu quero orar por essas pessoas que precisam dizer hoje pela primeira vez: sabe, Jesus, eu preciso do Senhor como uma âncora no meu barco, porque tem balançado muito. A verdade é que tem soprado vento demais. A verdade é que está doendo muito. Jesus, eu preciso de uma âncora no meu barco. Jesus, eu preciso ser desafiado a crer. Eu preciso ser desafiado a compartilhar. Jesus, eu preciso que o Senhor me segure. Sabe, Jesus está aqui não para te julgar. Jesus não morreu na cruz para ser o teu juiz, o teu julgador, mas Ele morreu na cruz para ser o teu acesso de reconexão eterno com o Pai. E não há outro caminho, a Bíblia diz, não existe outra forma de acessar o Pai e a eternidade, senão através de Jesus. Eu gostaria de convidar todos nós que pudéssemos fechar os nossos olhos. E dentro de alguns instantes eu vou fazer um convite. Enquanto todos nós estamos de olhos fechados, não tem movimento na sala, não tem mais ninguém caminhando, todos nós estamos de olhos fechados. E esse convite é para aquelas pessoas que precisam dizer pela primeira vez para Jesus: Jesus, por favor, acessa o meu coração, eu quero te entregar minha vida. Eu sei que eu falhei até aqui, eu sei que eu pisei na bola em algumas coisas, mas eu preciso de uma vida nova. Saiba, Jesus tem uma vida nova para mim e para você, todos os dias, ao nascer do sol, logo ali. O acesso Cristo criou. E eu quero, enquanto todos nós estamos de olhos fechados, eu quero orar por você. E no final dessa oração, eu vou fazer um convite para as pessoas que querem dizer sim para Jesus pela primeira vez, ou querem, quem sabe, fazer a sua paz com Deus, se afastaram do Senhor e querem fazer a sua paz com Deus. Esse é um momento muito íntimo e pessoal, por isso estamos todos nós de olhos fechados. E quando eu te fizer esse convite, se você for essa pessoa que hoje quer dizer sim para Jesus, se alegrar na vida dele, ganhar uma âncora no barco da tua vida, eu vou te convidar em breve a levantar uma das tuas mãos de olhos fechados mesmo. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu quero orar por você, apenas saber por quem eu vou orar. Senhor Jesus, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, Tu nos dás a realidade de um novo começo, a realidade de um novo amanhecer, a realidade de novos raios de sol na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos quem somos, nós sabemos quão fracos, quão débeis nós somos e precisamos do Teu amor, precisamos, Senhor Jesus, de Ti na nossa vida. Por isso, Pai, olha para os corações agora, Espírito Santo de Deus, e convence aquilo que precisa ser convencido, em nome de Jesus. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, de olhos fechados mesmo, faz um sinal de mão aí onde você está, eu quero orar por você. Amém, eu estou vendo, amém, eu estou vendo você aí atrás também, amém, 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 estou vendo, pode baixar sua mão, quero orar por você. E essa é uma oração que nós chamamos de uma oração de entrega da nossa vida. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor e cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos, porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca confessamos para a salvação. E eu quero te ajudar nessa oração agora. Todos nós como igreja vamos te ajudar nessa oração. Se você levantou a mão, ou se você não levantou a mão, mas tomou essa decisão no seu coração, eu gostaria de te convidar a orar essa oração comigo e junto com toda a igreja. Amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu decido entregar a minha vida para Ti. Nessa manhã eu decido confessar que sou pecador. Nessa manhã eu desejo que a Tua luz entre no mais profundo da minha vida, me transforme em filho, me transforme em filha, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém, amém. Amém. Será que nós podemos agradecer e honrar a decisão dessas pessoas? Essas palmas são para você, são para honrar a tua decisão de se aproximar a Jesus. Saiba que a cada
cada passo que você dá na direção dele, ele dá 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 15 ou 1000 passos na tua direção. Sabe, hoje a tua vida ganha um recomeço. Sabe, no domingo, Jesus ressuscitou do meio dos mortos. Hoje, nós temos várias pessoas que ressuscitaram de uma vida morta sem Jesus para uma vida nova e viva com Jesus. Jesus ressuscitado é a esperança da glória que eu e você podemos ter.